O pão nosso de cada dia, na verdade nós temos vários pães na Bíblia. Nós temos o pão da propiciação, que era o pão que o sacerdote vinha e colocava, ele era chamado de pão da vergonha, que era o pão que representava o reconhecimento da alma, do pecado da alma e a necessidade da alimentação de um pão espiritual. Isso está salvo erro no livro do Levítico. Nós temos também, na Páscoa nós tínhamos a celebração com o Cordeiro, e nós já falamos bastante a respeito do pão da vida, naquela live que nós falamos a respeito da Santa Ceia também. O que é tomar o corpo de Cristo e o que significava esse pão nosso de cada dia, que o Senhor Jesus nos ensinava a pedir por Ele sempre e todos os dias. O pão, irmãos, tem essa função de sustentar, tem essa função de alimentar, tem essa função de manter vivo. Todos os seres vivos são alimentados, só vivem se são alimentados. Alguns esotéricos falam que em algum nível de existência nós vamos nos alimentar apenas da luz, e não é aqui o foco da gente estar dizendo isso. Inclusive tem um monge lá que ficou não sei quantos dias sem comer dentro de um laboratório, e começou a tese se a alimentação realmente era necessária para a manutenção da vida. Mas não é esse o nosso foco aqui hoje. Nosso foco é entender que pão é esse que o Senhor Jesus fala para que nós oremos por ele. E na verdade, irmãos, se nós olharmos lá no Gênesis, quando Adão sai do Jardim do Éden, está escrito que a partir daquele momento o homem se alimentaria do suor do seu rosto. Se esse sacrifício ainda está vigente lá, esse pão nosso de cada dia pode representar tanto o fruto do nosso trabalho, mas ele pode ter um significado um pouco mais profundo aqui também. O Senhor Jesus falou em outras partes a respeito das nossas preocupações, e eu queria fazer depois uma série separada para a gente lançar específica no YouTube, a respeito do Sermão da Montanha, do entendimento que a gente tem a respeito daqueles ensinamentos que o Senhor Jesus dá. Mas com relação ao pão que ele está falando aqui, nós precisamos entender que esse pão é o mesmo pão que ele se referencia quando ele faz o partir do pão lá no final, a respeito da Santa Ceia, onde ele reparte o pão e bebe do cálice. Então, da mesma forma como nós já tivemos aqui a ideia de que Cristo, como uma ideia na nossa mente, se inicia naquele primeiro milagre das bodas de Caná, apenas como uma ideia, como alguém que passou por ali, e a partir dali ele passa por uma evolução no relacionamento dessa ideia com o mundo, e esse mundo representado dentro da nossa própria mente. O conceito desse pão também está muito ligado e vinculado a isso. O conceito desse pão está ligado a uma alimentação espiritual que nos faz voltar ao tino da vida espiritual, a alimentação da vida espiritual, que faz com que o nosso interior se expanda e o nosso exterior se amenize. Numa troca e numa relação, numa alimentação espiritual que nos faça garantir que o nosso corpo espiritual segue bem, que o nosso corpo espiritual segue saudável, que o nosso corpo espiritual tenha saúde. E é disso que a gente fala quando a gente aborda esse tipo de situação. Nós estamos falando aqui a respeito desse processo, a respeito dessas questões, e a gente aborda essa situação por esse ângulo, porque nós vivemos uma vida em que a nossa mente, ela em alguns momentos vai ter atenção para as coisas do Espírito e vai ter atenção pelos estímulos da carne. É inevitável isso está dentro da nossa consciência, e isso está dentro da nossa percepção. Nós nascemos assim, nosso corpo foi gerado para buscar o perigo, para buscar as situações ameaçadoras através dos nossos 5 sentidos. É por isso que nós enxergamos, por isso que nós ouvimos, é por isso que nós temos o tato. Essas são ferramentas que nós temos para explorar o mundo exterior, para explorar o mundo da terra. Mas quando nós rompemos com a relação
com Deus, especificamente lá no Jardim do Éden, toda essa relação, esse lado espiritual ficou em nós amortecido, essa consideração a respeito do mundo, esse desligamento com Deus, esse aumento de consciência corporal que teve quando o homem percebeu que estava nu, fez com que toda a sua visão, tudo aquilo que estava em volta dele passasse a ter uma força de estímulo material sobre o nosso espírito e sobre a nossa alma muito maior do que a sensação de ligação que nós tínhamos antes do aparecimento de uma nova possibilidade de religação espiritual, que é efetivamente a percepção do Espírito Santo, a vivência do Espírito Santo. E é importante nós percebermos que quando Cristo nos ensinou a orar lá no Pai Nosso, está em 6 de São Mateus essa parte, quando ele nos ensina a orar, depois tem uma oração em Lucas, salvo erro, capítulo 11, que fala a oração cotidiana, que é mais ou menos uma outra interpretação do Pai Nosso. Quando a gente recebe essa orientação, Cristo ainda não havia partido e não havia se constituído ainda como um alimento espiritual. Ele faz isso a partir do encerramento do seu ministério, onde ele instrui os seus discípulos a fazer isso. Percebam, o pão, quando os discípulos ouviram a respeito do pão, ele teve um significado material. Mas quando eles estavam ali parados, diante da Santa Ceia, no partir do pão do Senhor, e há um outro partir de pão importante, quando aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús pararam, está em São Lucas 24 ao 25, quando eles param e eles reconheceram o Senhor pelo partir do pão. Até aquele momento ainda, esse pão tinha na percepção deles um significado, um primeiro significado, quando ele instruiu na oração do Pai Nosso, e eu me colocando no lugar dos discípulos entendo que nesse momento a inspiração do Pai Nosso era a respeito de nós não nos preocuparmos a respeito do que vamos comer, porque o Senhor nos conferiria esse Pai Nosso. Mas quando a gente vai percebendo o caminhar do Senhor Jesus, a gente passa a perceber que talvez não faça muito sentido esse Pai Nosso, esse pão nosso de cada dia, se referenciar a um pão material. Porque para aqueles discípulos, naquele momento era um tipo de ensinamento. E naquele momento ele significava que nós pedíssemos para o Senhor as nossas provisões diárias. Em outro momento ele já explica diferente. Um pouco mais para frente, ele vai dizer no Sermão da Montanha, um pouco antes, um pouco depois: não andeis ansiosos pelo que haveis de fazer, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de vestir. Então, esse pão pode ser um pão em alguns momentos, em algumas etapas da nossa vida, e em nós não há tempo. Em nós há tempo de queda, há tempo de exaltação, há um novo tempo de queda. A nossa evolução espiritual não é linear. Então, em alguns momentos nós vamos sim perceber o pão nosso de cada dia como a nossa provisão material. Mas depois nós vamos entender que no partir do pão, quando Cristo fala, parte o pão e entrega nas mãos dos seus discípulos, poucos momentos antes da traição, ele já dá ali um significado diferente, que ele não havia dado esse significado quando ele ensinou a oração do Pai Nosso. Nesse momento ele entendeu que os discípulos já tinham um grau de relacionamento com o mundo espiritual suficiente para que eles pudessem ter sobre si o entendimento renovado a respeito do que significa a providência de Deus nas nossas vidas. Para que a gente pudesse perceber que nós podemos ir além de confiar em Deus baseado na percepção daquilo que nós temos das nossas providências materiais. E ali ele fala: come do meu corpo, come do corpo de Cristo. E aí esse pão deixa de ser um pão de alimento para ser o corpo de Cristo, para que nós pudéssemos receber, junto com o cálice, o pão e o cálice, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo e a vida dele através do sangue. Nós temos uma live inteira sobre a Santa Ceia e eu não vou estender muito tempo voltando nesse tema, mas a inspiração do que nós temos aqui para falar hoje
Em um outro momento posterior, nós vamos entender que lá na epístola de João, nós vamos saber quem era esse corpo. Porque lá na epístola de João, ele fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Percebam como existia o pão do Pai Nosso, em que no primeiro momento ele significava uma alimentação, no segundo ele significava o corpo de Cristo, confirmou os discípulos no caminho de Emaús a respeito daquele pão. Enquanto isso, aqueles discípulos ainda não tinham a consciência da ressurreição de Cristo em si. Então, naquele momento, aquele pão era... entre esse momento do partir do pão na Santa Ceia e a ressurreição de Cristo, e depois a confirmação do Espírito Santo, nesse segundo período, aquele pão significava uma esperança. A alimentação através desse corpo significava a força espiritual na esperança de alguma coisa se completar. Então, no momento ele foi provimento, no segundo tempo ele foi esperança, e depois da dispensação do Espírito Santo em 2 Atos dos Apóstolos, esse pão se transforma no Verbo. O corpo de Cristo, no significado para ele, se transforma no Verbo. E o Verbo, quando nós nos alimentamos do pão da vida, que é Cristo, que é a palavra, que é esse pão da vida, nós recebemos sobre nós o próprio Deus, e recebemos uma alimentação, e recebemos uma provisão imediata do entendimento do que significa o poder de Deus e do entendimento que significa a manifestação de Deus dentro dos nossos corpos e dentro da nossa própria vida. É só nesse momento que nós cumprimos o mandamento e estamos retornados em Cristo, enxertados na videira verdadeira, ao novo Adão, ao novo homem sem pecado, ao retorno do Éden, ao homem que não tem vergonha da sua consciência diante de Deus. Irmãos, qual que é a mensagem que o Senhor nos traz aqui hoje? A inspiração que nós temos aqui hoje. Adão e Eva estavam no Éden e eles estavam nus, sem pecado. Estavam completamente inocentes daquelas circunstâncias. E em um outro momento veio o Senhor Jesus Cristo para nos reconciliar com Deus novamente, para eliminar-nos de todo o pecado e de toda a culpa. E toda a culpa que está em nós está marcado dentro da consciência. E essa consciência é marcada, o conhecimento, a autopercepção, a consciência do homem é desperta no momento que ele toma da árvore do conhecimento do bem e do mal. É só ali que ele se vê nu. E olha que interessante o que acontece nesse segundo momento, quando a gente tem o esclarecimento do que significou esse Deus, esse Verbo que está dentro de nós, esse novo Adão. Esse novo Adão, quando ele projeta lá no Éden o homem sem autoconsciência e depois autoconsciente, e autoconsciente a respeito das suas ações e da repercussão das suas ações, entende que cai sobre ele um peso. Mas lá nas epístolas nós entendemos que o homem retorna para Deus e se faz um novo pacto com Deus num outro ponto, num outro momento, que é o momento específico em que o homem se despe, se alimenta do pão, ganha energia para ascender o mundo espiritual, despe-se de toda a sua defesa contra Deus e entrega, e não se sente mais envergonhado, não sente diante de Deus a necessidade de estar vestido,
a necessidade de estar separado, a necessidade, não sente em si, a necessidade de esconder, como Adão fez, a sua própria nudez. Tem um mistério importante aí, irmão. Se a gente olhar esse aspecto da consciência e esse aspecto da nudez espiritual, nós vamos ter a percepção clara que o desejo de Deus, o desejo máximo de Deus, é que nós tenhamos um relacionamento com Ele profundo, a ponto de nós jogarmos sobre Ele toda a nossa angústia, toda a nossa ansiedade. E o alimentar desse pão do Pai Nosso significa para nós hoje entregar a Deus a nossa consciência, ter a força da parte de Deus, porque às vezes é difícil. Dá-nos o pão nosso de cada dia, ou o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse pão nosso que nos é dado a todo dia e que nós precisamos pedir é a força. Lembra da alimentação, lembra do partir do pão na participação do corpo de Cristo. Por que que nós tomamos o corpo de Cristo na véspera do Gólgota, na véspera da crucificação? Para que nós tivéssemos dentro de nós o sofrimento de Cristo que ia passar. Porque não faz outro sentido nós tomarmos do corpo de Cristo. Nós estávamos tomando do corpo de Cristo para que nós pudéssemos entender que aquele corpo que Ele ia colocar na cruz do Calvário, Santo Deus, que Ele ia colocar na cruz do Calvário, nós precisávamos participar desse sacrifício, não na dor, mas na solidariedade, no entendimento de que sim, nós precisamos ter a força de chegar aos degraus mais altos ou aos degraus mais profundos da nossa relação com Deus. Depois daquilo, um pouco antes disso, o Senhor Jesus fez uma oração antes de partir o pão. Ele falou, ele foi ao Gólgota com João e Tiago, não sei se João e Tiago ou Pedro, João e Tiago, não sei. Eu sei que com alguns dos seus discípulos falou: fica aqui, eu vou um pouco mais para frente, ora um pouco comigo, porque eu preciso orar. E foi quando ele fez a oração, mais difícil que ele fez na sua vida. Ele fez a oração mais difícil da sua vida, e ele sabia que os seus discípulos não iam ter força para ficar com ele ali. Então ele deu do seu corpo para que ele pudesse tomar o seu sacrifício e passar por nós, por todo aquele processo, por todo aquele Gólgota terrível e a crucificação. Ele se colocou diante de Deus para tomar sobre si os nossos pecados, de uma maneira em que nós não precisássemos tomar os nossos pecados sobre ele. E que nós pudéssemos chegar a Deus, se apresentar diante de Deus, de uma maneira pura, limpa e transparente, de uma maneira em que nós não entendêssemos que houvesse relação entre o homem e esse Deus tão maravilhoso. O Verbo se fez carne em Cristo. A palavra se fez carne em Cristo. E Ele nos dá uma parte do seu corpo para que nós nos alimentemos dele e que nós pudéssemos entender a essência do seu sacrifício. Entender que havia uma relação entre o homem e Deus que precisava passar, que precisava ser uma ligação, uma conexão. Nós já falamos da Santa Ceia, mas aqui o Senhor aprofunda um pouco mais esse conhecimento. Esse pão nosso de cada dia que nós pedimos do Pai Nosso, que fomos instruídos por Cristo a pedir, é exatamente esse pão que de dia em dia nos conecta com o Espírito Santo de Deus, porque no corpo de Cristo, que foi castigado, jogado, crucificado e lançado na terra, nós temos toda a absorção dos nossos pecados. E olha como é bonito isso, irmãos, a revelação que Deus nos traz.
Quando o Senhor Jesus, o corpo dele foi sepultado, quando o Senhor expirou e o seu corpo perdeu a vida, o véu do templo se rasgou de cima a embaixo. E o véu do templo era o que separava o sacerdote do lugar santo para o lugar santíssimo. Era o lugar que separava o lugar onde os homens iam para fazer os seus sacrifícios temporais para o lugar onde o homem de Deus ia uma única vez ao ano. Quando você toma do corpo de Cristo, você toma parte do sacrifício do Calvário. E quando o corpo de Cristo cumpre o sacrifício dele, o véu se rasga diante de ti e de mim. Então eu não sei qual que é a tua dificuldade hoje. Eu não sei por que você foi trazido para esse vídeo. Mas entenda, pede hoje o pão da vida de Cristo. Pede o pão nosso de cada dia. Esse pão, antes de Cristo até dizer o que era, se os irmãos lerem lá em Levítico, era o chamado pão da vergonha. Por que ele era o pão da vergonha? Porque ele era o pão que nos fazia a ligação com aquele momento do Éden em que o homem se viu nu e teve vergonha. Irmãos, quanto mistério tem na palavra de Deus. A impressão que nós temos é que se a gente buscar a orientação de Deus, nós vamos num mundo sem fim, aqui de tantas conexões maravilhosas e de que caminhos maravilhosos nós temos na nossa vida. Irmãos, caminhando do meio para o final para essa live, eu sinto de comentar um pouco, de falar um pouquinho a respeito do que significa pedir esse pão nosso de cada dia, nos manifestarmos, de que maneira significa esse manifestar diante de Deus que nós temos e que nós fazemos, acerca dessa percepção espiritual do que significa estar diante de Deus em oração, em meditação e pedir parte dele do seu pão. Irmãos, as nossas orações não são orações de vãs repetições. Em algumas orações a gente usa palavras, mas na maioria das nossas orações nós oramos com um sentimento. A oração sem o sentimento não é que nós não possamos fazer oração com palavras, mas quando nós fazemos orações com palavras, nós precisamos entender o movimento de inspiração espiritual que recai sobre nós. O momento da oração precisa repercutir em nós na maneira de uma reflexão. Para tomar aquele pão nosso de cada dia, que nos projeta para o pão da vergonha, lá no sacerdócio, que é o símbolo da vergonha de Adão, quando se sente nu, que é o símbolo do pão que nós tomamos parte dele na Santa Ceia, que se torna o corpo de Cristo, do qual nós tomamos parte. Corpo esse que é morto. Irmãos, entendam que o pão da Santa Ceia que nós tomamos é o pão que nos dá uma carona com Cristo ao sacrifício do Calvário. Por isso que ele fala para nós: tomai do meu corpo. E quando nós tomamos do corpo de Cristo, olha como nós nos chegamos na presença de Deus. E a resposta está exatamente aqui. Nós tomamos do pão, pegamos uma carona no sacrifício de Cristo. Carona é uma palavra muito, muito, muito simples e leve. Nós tomamos parte no sacrifício de Cristo, no corpo de Cristo, que sofreu o sacrifício do Gólgota, que sofreu o sacrifício da crucificação. Mas quando esse corpo morre, está escrito lá na palavra que o véu se rasga de cima a baixo do templo. E quando esse véu se rasga de cima a baixo, não há mais separação do homem. Então, quando nós nos lembramos do sacrifício de Cristo,
e do que Ele fez para a redenção das nossas almas, nós nos colocamos diante de Deus imediatamente. Cristo não podia falar isso naquele momento, porque os discípulos perguntaram para Ele: Pai, como é que nós devemos orar? Cristo não podia dar essa explicação naquele momento, porque Ele mesmo não tinha se constituído como o pão da vida, e Ele mesmo não havia se constituído como a completude de tudo isso que aconteceu. Foi necessário que Ele desse essa oração para que eles se acostumassem com o conceito do que seria esse pão. E como nós já dissemos aqui no começo dessa live, esse significado desse pão foi mudando à medida que a profundidade de Deus ia se descortinando na presença dos seus discípulos. Nós fizemos um vídeo rápido no Reels de 30 segundos a respeito do perdão de pecados. A respeito de que quem peca vai para o inferno. E alguém, num comentário, fez uma explicação a respeito de que os discípulos seriam sacerdotes. Fez uma insinuação de que os discípulos seriam sacerdotes. A minha visão é que não é assim. A minha visão é de que os discípulos são os aspectos da nossa vida aprendendo com Cristo. Por quê? Pedro era um homem de ação, era um homem que tinha um ímpeto. Em algum momento do dia nós temos o ímpeto, em algum momento do dia nós temos aquela força de amar a Deus loucamente e ir para frente. E a esse Pedro que há em nós, o Senhor repreende de vez em quando. Esse Pedro somos nós, quando nós dissemos: Senhor, eu nunca vou te negar. E o Senhor fala para nós: ó, até o galo cantar você vai me negar 3 vezes. Imagina! Nós somos também o João, que em alguns momentos recostamos a nossa cabeça no peito do Senhor Jesus. Naqueles momentos em que a nossa mente está calma, em que a gente quer simplesmente sentir a presença de Deus. Em alguns momentos nós somos o Dídimo, que é Tomé, em que falta em nós a fé, e que nós precisamos experimentar as obras e as maravilhas de Deus para conseguirmos ir em frente. Há outros momentos que nós somos Tiago, o justo, que avaliamos as circunstâncias, as situações e permitem que nós entendamos o que é correto e o que não é correto. Esse filtro espiritual que se coloca conosco diante das coisas que se apresentam diante de nós. Há momentos em que nós somos Mateus, o escriba, que assiste tudo aquilo que está acontecendo. Irmãos, eu não sei onde nós vamos parar aqui. Que assiste tudo que está acontecendo e toma nota de tudo aquilo que acontece. Nós somos todos esses discípulos, todos a todo momento. Em algum momento um se manifesta diante do Senhor. Em alguns momentos, mais de um se manifesta diante do Senhor. Mas uma coisa é certa, irmãos. Santo Deus. Um desses discípulos se suicidou. E o Senhor o repôs. Esse discípulo que se suicidou entendeu, irmãos, Santo Deus, entendeu que a sua presença dentro do corpo de Cristo não poderia mais existir a partir do momento. Esse ser não poderia participar de todo o sacrifício do Gólgota e não poderia ter reservado para si um lugar nesse novo ser que se consolida. E ele vai e se suicida. Mas quem é esse Judas? Quem foi esse Judas? Esse Judas pode estar vivo em cada um de nós. Na verdade, esse Judas está vivo em cada um de nós. Mas que é aquele disse, irmãos, eu nunca imaginei que nós fôssemos entrar por esse caminho aqui.
Mas esse discípulo é o discípulo que reconhece a sua indignidade diante de Deus. Então, quando nós tomamos do pão, ele não pode continuar vivo. Porque quando nós tomamos do pão, a dignidade de Deus está em nós, porque o véu se rasga. Então ele precisa morrer. E quando nós, todas as vezes que nós tomamos do pão da vida, o Judas que habita em nós se suicida. E nós somos recolocados na presença de Deus. E nós somos reconduzidos a sermos esse ser que caminha na terra com todas as dificuldades, a impetuosidade de Pedro, o ímpeto de Pedro, o amor de João, a retidão de Tiago, a percepção de Mateus, a falta de fé de Tomé. A falta de fé Deus tolera. Olha que bonito isso. A falta de fé Deus tolera. Mas quando nós tomamos do pão da vida, nós expulsamos esse indigno de dentro de nós. Aquilo que dentro de nós trai o reino do nosso Senhor. Por isso que quando nós fazemos um concerto com Deus e nos colocamos de uma maneira completamente à disposição de Deus e da sua obra e do seu trabalho, nós nos batizamos e tomamos parte do pão da vida com Cristo. É por isso que somente quando Judas se suicida, esse Judas dentro de nós, que significa a traição, é que nós estamos aptos a sermos sal da terra e luz do mundo. É só a partir desse momento, quando há essa interpretação, essa percepção de que nós podemos hastear a bandeira do reino de Deus na terra. E qual é a nossa missão? Irmãos, se nós fôssemos olhar e entender o mundo, nós vamos perceber que diante de nós a palavra não é a nossa redenção pessoal, minha, da Débora, do Léo, do Dan, do Daniel, que está aqui agora ao vivo, e de todos aqueles que vão tomar parte nesse vídeo na hora que ele for para o IGTV. A nossa relação com Deus, a nossa parte na Bíblia, não é uma parte de protagonismo. Por que existe a palavra de Deus? E por que existe a finalidade última de tudo isso que nós estamos vivendo? Nós não somos protagonistas da obra de Deus aqui. Nós somos coadjuvantes na construção do reino de Deus na terra. A Bíblia está escrita e a finalidade dela não é te salvar ou me salvar. A finalidade dela é constituir o reino de Deus, nos conduzir ao reino de Deus. E nós temos a obrigação máxima de entender o nosso papel, de entender se as nossas condutas são condizentes com a criação desse reino e se a bandeira que nós carregamos nas nossas mãos será uma bandeira do reino de Deus ou será uma bandeira dos espíritos que regem esse mundo. Eu vou terminar já, irmãos, eu não tenho mais condição de seguir, mas nós vamos sair com essa reflexão daqui. Que reino nós estamos contribuindo para construir?
Foi por isso que o Senhor Jesus morreu. Santo Deus. Nunca imaginei que a gente fosse tomar esse caminho aqui. Porque se fosse para salvação, se fosse para sermos protagonistas, desse mundo, o Senhor Jesus teria vindo, teria sido rei e teria estabelecido um reino aqui na terra. Ele teria sido o rei que teria constituído os seus descendentes, teria gerado filhos que seriam reis e que teria colocado sobre a face da terra, instituído um reino terrestre. Por isso que ele falou que o reino dele é desse mundo, não era desse mundo. Então, irmãos, eu sinto que diante de todas as coisas que nós estamos vivendo na nossa vida cotidiana, dos nossos acertos, dos nossos erros, daquilo que a gente às vezes se permite olhar, é importante, irmãos, nós entendermos qual é o reino que nós estamos construindo aqui. Qual é o espírito que nos domina? Tem uma live que nós fizemos e os assuntos vão se reconectando. Qual é o rei que vai dominar sobre nós? Porque o Senhor Jesus mortificou a sua carne num exemplo. Passou por cima de todos os seus desejos. Passou por cima de tudo aquilo que ele teve de vontade de gozar aqui na terra. Não que ele não pudesse ser livre, mas naquilo que... Irmãos, a liberdade de Deus, o Senhor nos traz isso agora. A liberdade de Deus é muito grande na nossa vida. Nós podemos fazer tudo o que nós quisermos. Mas o fruto das nossas ações tem que ser um fruto construtivo e não de destruição. Irmãos, eu nunca imaginei que eu quase não fiz a live hoje, irmãos. Estava à base de remédios, eu tive uma machucadora nas costas. Mas na última hora, na última oração que eu sempre faço, eu não abro a live em nome do Senhor Jesus, mas antes de ligar, antes de colocar ao vivo, eu inicio os processos sozinho em nome do Senhor Jesus. Para que tudo que passe por aqui nesse momento, as inspirações, eu possa ter para mim e que o Espírito de Deus que está em vós possa julgar se o que está saindo daqui provém do céu ou não. Não é a minha preocupação. A minha preocupação é entender que o que passa por mim é uma inspiração espiritual para a transformação e para a melhoria da nossa vida na terra. Então, irmãos, tudo que sai da minha boca a partir do momento que a gente liga essa live, eu entendo que é inspirado por Deus. E esse entendimento é só para mim. Eu não quero arrebanhar ninguém, não quero que ninguém tome as minhas palavras por verdade, mas aquilo que o Senhor me traz aqui, eu sinto de passar para os irmãos e para os amigos que nos acompanham. E dentro disso é que nós vamos nos renovando, dentro desse alimentar e desse despertar para a percepção das coisas que acontecem entre nós, é que nós vamos caindo na real a respeito da nossa vida sobre a face da terra. Tem uma Bíblia na minha frente ali em cima da mesa, e até hoje, irmãos, Deus é minha testemunha, até o momento que nós ligamos esse celular, não é nem uma câmera, agora eu entreguei que eu faço no celular mesmo, né? Bom, Instagram é pelo celular. Eu entendi que aquela Bíblia estava ali para me salvar, para me constituir alguém na face da terra. Mas na inspiração dessa live eu sinto que aquela Bíblia não é a respeito da minha vida. E eu sinto também que ela não é a respeito da sua vida. Ela é a respeito de algo muito maior. É a respeito de algo muito mais profundo. E isso traz para nós uma humildade muito grande e um compromisso muito grande também, de fazermos as coisas segundo a vontade de Deus, que nós vamos reinterpretar hoje para a vontade de Deus, que não é simplesmente salvar pessoas, irmãos. Não é
salvar fulano, salvar ciclano. O evangelho não é sobre nós. O evangelho é sobre o reino de Deus na face da terra. O evangelho é sobre a construção de um mundo em que a harmonia espiritual, energética do Éden possa se estabelecer dentro de nós. E ela começa individualmente. Por isso que está escrito naquela parte da palavra: não tira o argueiro do olho do teu irmão enquanto a trave estiver no teu olho. Trabalhe em si. O trabalho primeiro é nosso. E depois, já falamos isso numa outra live também, quando o teu irmão perceber, aquele que convive contigo perceber que você tem uma vida tão linda por não ter um argueiro no teu, por não ter uma trave no teu olho, ele vai te pedir a ajuda para que você aí sim possa ajudar ele a tirar a trave do seu olho. E aí nós vamos curando os cegos. Olha que bonito! Foi só depois que o Espírito Santo de Deus começou a tocar os discípulos que eles foram fazendo os milagres. O Senhor Jesus falou, lembra? O Senhor Jesus falou e deu algum poder para ele enquanto ele tinha vida. E eles iam fazendo alguns milagres. Mas depois que o Espírito Santo caiu sobre aqueles homens, Pedro e João, os discípulos caminhavam e a sombra deles curava os enfermos. A sombra deles curava os enfermos. Curavam milhares de pessoas. É isso que o Senhor quer fazer conosco. O Senhor quer que quando o nosso exemplo, qual o símbolo da sombra? Alguém cuja sombra passa sobre, muitas vezes não teve nem consciência de que alguém estava ali. E esse símbolo é o que recai sobre nós. Esse símbolo é o que se estrutura sobre nós. Quando nós temos o véu do templo rasgado e nós entendemos que participamos do sacrifício de Deus e estamos trabalhando pelo reino e que só somos meros coadjuvantes na construção desse reino, a nossa atitude muda de uma maneira tão absurda que as pessoas, nós nem sabemos da existência de pessoas, mas aquilo que sai como resultado do nosso trabalho inspira essas pessoas para um reino e para uma constituição muito sublime de tudo aquilo que nós vivemos. Irmãos, provavelmente, talvez 1/3 da população do mundo seja cristã. Mas nos países que se dizem cristãos, vamos pegar um país que se diga cristão. O Brasil, pelo que dizem, é o maior país cristão que existe. Nós vemos as obras de Cristo? Eu acredito que não. Por quê? Porque enquanto nós vivermos uma vida de pôr uma Bíblia debaixo do braço, começar a ler e repetir como papagaios aquilo que está escrito ali, não vai ter nenhuma inspiração. Mas se nós seguirmos a inspiração de Cristo, a instrução de Cristo, quando oreis, vos oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, que é esse que nós estamos falando agora, essa alimentação, essa lembrança de cada dia, nos dá hoje. Olha que bonito.
Nós já falamos também numa outra live a respeito do perdão, do perdoar as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Só depois que você entende o seu papel no reino de Deus é que você está apto a perdoar. Olha a sequência, que bonito na oração. Santo Deus, Pai nosso que está no céu, santo seja o teu nome, acima de todas as coisas. E depois ele vai construindo e nos prepara para perdoar. Quando você toma sobre si o sacrifício e a força de Deus, a alimentação de Deus na tua alma, você está pronto para perdoar. Perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A partir desse momento, quando há o perdão, nós não precisamos mais preocupar com a indução à tentação. Porque já estamos livres do mal. E aí, olha que bonito no final, que vem de encontro com aquilo que nós estamos falando aqui e que talvez seja óbvio para todo mundo, mas para mim caiu a ficha hoje. O reino, o poder, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Irmãos, esse reino não é nosso aqui para sermos referência de Deus na vida dos homens por aquilo que nós temos, por aquilo que nós representamos na sociedade, mas para que alguém buscando o reino de Deus possa olhar em nós e perceber algo diferente. Eu quero agradecer muito a vocês. Não vou fazer o encerramento que eu faço falando quase que um discurso. Hoje foi um dia bem diferente para mim. E eu agradeço muito o apoio de vocês. Fiquem com Deus, meus irmãos. Fiquem em paz. Graça e paz. A paz de Deus.